Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Helder, seu professor de Física, e eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar a vocês a resolução de um dos exercícios lá da lista que será cobrada no dia da prova, tá? Bom, em primeiro lugar, uma pequena revisão do que nós vimos em sala de aula. Vimos que a corrente elétrica ela é definida como movimento ordenado de elétrons livres no interior de um condutor metálico, sabendo que nós estamos tratando aqui a corrente elétrica em metais, mas nós podemos ter a corrente elétrica também em soluções eletrolíticas, tá certo? Onde lá você poderia ter a corrente elétrica formada por íons positivos e negativos, conforme nós vimos, tá? Mas enfim, nós vamos nos restringir aqui somente à corrente elétrica em condutores metálicos, ok? Bom, nós vimos também em sala de aula que a intensidade da corrente elétrica pode ser obtida através dessa expressão aqui, onde a corrente elétrica é igual à razão entre a carga elétrica e o intervalo de tempo ΔT. Bom, outra coisa que nós vimos foi que a carga elétrica pode ser obtida também através do produto do número de cargas elétricas, que nesse caso seriam os elétrons, e a carga elétrica elementar note que nós retiramos aqui o sinal de menos, porque como estamos calculando a intensidade da corrente elétrica, então nós precisamos calcular o módulo. Então, quando estamos falando de módulo, então não precisa você se preocupar com o sinal, ok? Bom, outra coisa também importante é que a unidade de corrente elétrica é o ampere. Bom, como é que a gente faz para calcular a carga elétrica quando você tem um gráfico da corrente versus o tempo, tá? Se você tem um gráfico de como a corrente varia no tempo, como é que você pode obter a carga elétrica nessa situação? Bom, a gente faz da seguinte forma, tá? Tem aqui um exemplo simples de um gráfico de como a corrente varia com o tempo. A corrente ela varia aqui de forma, não é uma corrente fixa, né? Constante, mas é uma corrente que varia, tá? E o que você deve fazer para calcular a carga elétrica basta você calcular a área que está abaixo dessa curva, tá? Eu coloquei esse Q aqui para poder enfatizar que a carga, tá certo, é a área embaixo dessa curva. Claro que para calcular a área abaixo dessa curva, nós não teríamos uma ferramenta matemática no ensino médio para poder calcular. Você precisaria de uma ferramenta que a gente aprende no cálculo, né, que é uma disciplina do superior, tá, chamada integral. Mas as áreas que irão aparecer aqui nos nossos exercícios, tá, são áreas mais simples. Os tipos de áreas que irão aparecer nos nossos problemas o retângulo, e todo mundo sabe que a área do retângulo é base vezes altura. Pode ser um triângulo, cuja equação é bem parecida, só tem um termo aqui dividido por 2, né? Base vezes altura sobre 2. E pode ser também um trapézio, que nesse caso aqui você teria um trapézio escaleno, né? Bom, mas independente do trapézio que seja, a área sempre vai ser base maior, que é essa base aqui de baixo, tá? Mais a base menor, que é essa aqui de cima, vezes a altura dividido por 2. Vai ter alguma situação, ou algumas situações, podemos dizer assim, em que o trapézio ele pode vir assim virado, né? Dessa forma assim, tá? Aí você pode dizer, poxa, e agora como calcular a área dessa figura aqui? Basta você ver que esse trapézio é o mesmo que esse. A única diferença é que ele está virado, né? Se você fizer aqui, ó, um giro nele de 90 graus, você vai ver que é o seu trapézio. Você calcula a área através da mesma equação, que é essa aqui, base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Deixa eu voltar aqui. Pronto, quem seria a base maior nesse caso aqui? Seria esse lado aqui, BC. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Pronto, é assim que você deve fazer, tá? Bom, então acredito que nós estamos aptos para começar os nossos exercícios, tá? Vamos lá. Durante os primeiros décimos de segundo, após uma lâmpada ser ligada, a corrente elétrica que a atravessa não é constante, mas varia aproximadamente de acordo com o gráfico a seguir, que é esse gráfico aqui, tá? Note que essa questão é a questão 6 da lista, tá? Eu resolvi pegar essa questão porque ela é uma das mais difíceis, então fica vocês aprendendo essa aqui, vocês poderão fazer qualquer outra questão da lista, tá? Que usem gráficos, tá? Bom, então vamos lá. O que ele pede nessa questão é na letra A. Determine o número de elétrons que atravessa o filamento da lâmpada no intervalo entre t igual a 0 e t igual a 0,8 segundos, tá? Vamos resolver por partes, depois a gente lê a letra B e resolve essa questão, tá?
Bom, a primeira coisa que a gente deve fazer para calcular o número de elétrons que atravessa o filamento da lâmpada é calcular a carga elétrica. Aí, como nós vimos nos slides anteriores, a carga elétrica é obtida através dessa expressão. A carga é numericamente igual à área. Lembrando que a gente usa esse símbolo matemático de numericamente igual porque a unidade de carga é diferente da unidade de área. Unidade de área é metro quadrado, centímetros quadrado. Já a unidade de carga elétrica, nós vimos em sala de aula, que é o Coulomb, né? Então, as unidades são distintas. Por isso que a gente precisa usar esse símbolo numericamente igual. Bom, mas para calcular a área desta figura aqui, que está aparecendo aqui, tá? Como é que eu faço para calcular a área dessa figura? Bom, eu posso dividir essa figura por partes. Por exemplo, eu posso pegar esse triângulo aqui de cima, ó. Aqui vocês estão vendo aqui através do mouse, né? Passando por aqui pelo gráfico. Eu posso pegar essa área aqui, chamar de área 1, essa outra área que é um trapézio de área 2 e aqui de área 3 e calcular a área total que está abaixo dessa curva azul, tá? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou pegar primeiro aqui esse triângulo aqui, tá certo? Azul. Então, quem seria a área 1? Base vezes altura sobre 2. Base 0,2. Altura 1,6, que é esse tamanho todo aqui, tá? Dividido por 2. 0,2 dividido por 2 dá 0,1 vezes 1,6, 0,16. Bom, agora vamos para a segunda parte, tá certo? A segunda área aqui desse gráfico, que seria essa área aqui. Eita, chegou aquele probleminha, ou aquela situação, melhor dizendo, em que você tem um trapézio aí que está rotacionado, né? Mas só relembrando, ó, note que isso aí é realmente um trapézio. Tá vendo aí? Se você rotacionar aqui, ó, 90 graus, no sentido anti-horário, você vai ver que é um trapézio. Então, vamos lá, tá? Como é que a gente calcula a área 2? Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Quem seria a base maior? Esse lado daqui, que é 1,6. Quem seria a base menor? Esse lado daqui, que é 0,8. E a altura seria essa diferença, 0,3 menos 0,2, que dá 0,1, tá certo? Substituindo os valores aqui, nós temos 1,6 mais 0,8 vezes 0,1 sobre 2. Que fazendo a continha, você vai obter 0,12, né? Já que 1,6 mais 0,8 dá 2,4, que dividido por 2 dá 1,2. Quando multiplica por 0,1, fica 0,12. Você pode conferir esses valores na sua calculadora, beleza? E a última área é essa areazinha aqui, que essa é a mais fácil, né? É a área de um retângulo, base vezes altura, tá aqui. A área é igual a base vezes altura. Bom, quem é a base aqui, nesse caso? A base seria esse valor que vai daqui para cá. Aí eu fiz aqui a continha, ó, 0,8 menos 0,3 é 0,5. Tá? Então, a base seria 0,5 e a altura, 0,8. Pronto, é isso que nós vamos substituir aqui. 0,5 vezes 0,8 dá 0,4. Encontramos todas as áreas dessa figura aqui, desse gráfico, tá? A área abaixo da curva. Então, como a carga é numericamente igual à área, o que a gente precisa fazer? Somar todas as áreas. Área 1 mais área 2 mais área 3. Quando eu somo, 0,16 mais 0,12 dá 0,28 mais 0,4, 0,68. Está aqui a nossa carga elétrica. Acabou? Não. Porque aqui na questão, na letra A, pede para você encontrar o número de elétrons que atravessa o filamento da lâmpada. Mas a gente pega aquela outra equação que nós aprendemos. Cadê ela aqui? Vamos lá. Q é igual a N vezes E. Lembrando que E é a carga elétrica elementar, né? Essa aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Basta você substituir os valores nessa equação, tá certo? Que serve para você calcular a carga elétrica. Bom, a carga é 0,68. N é o que você quer. E o E, que é a carga elétrica elementar, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Passo toda essa expressão aqui para a esquerda. Vai ficar negativo. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 N, igual a menos 0,68. Mas eu multiplico toda a equação por menos 1, fica tudo positivo e agora, eu divido o meu número 0,68 por 1,6 vezes 10 a menos 19. Aí você pode perguntar, professor, de onde veio 6,8 vezes 10 a menos 1? Isso aqui é uma pequena revisão da nossa notação científica, tá? Você anda uma casa para a direita, tá certo? Lembrando que na notação científica, esse número aqui tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, quando você anda uma casa para a direita, o número torna-se 6,8. E quando você anda uma casa para a direita, o expoente diminui. Então, como você andou uma casa, tá certo? O expoente diminui em 1. Quase não saía. Bom,
toda vez que você tiver uma expressão como essa, lembre da regrinha que eu falei em sala de aula. Pega número, divide por número, junta potência com potência, tá? Nunca misturar as coisas. Então vamos lá, dividindo 6,8 por 1,6 fica 4,25. E a outra dica que eu dei a vocês foi, divisão de potência de mesma base, você conserva a base, 10. E o expoente você faz o seguinte, pega o primeiro expoente, repete aqui. E o segundo expoente você só faz mudar o sinal dele. Estava menos 19, ficou mais 19. Menos 1 mais 19, sinais diferentes, subtrai o sinal do maior, fica 18. Né? 4,5 vezes 10 elevado a 18. Está aqui o número de elétrons que passam ou que atravessam o filamento da lâmpada neste intervalo de 0 até 0,8. Acabei a minha questão. Só que agora falta a letra B, que ele quer determine o valor da corrente elétrica média no intervalo de t igual a 0 até 0,3 segundos. Tá? Voltando ao nosso gráfico, tá? Como ele quer a corrente nesse intervalo de 0 a 0,3, o que é que você tem que fazer? Vamos obter, em primeiro lugar, tá certo? A carga elétrica nesse intervalo, de 0 até 0,3. Neste intervalo, como é que nós temos? A carga é numericamente igual à área. Só que eu não vou pegar toda a área da figura. Vou pegar a área somente desse de 0 até 0,3. Né, que seria somente a área 1 e a área 2. Eu vou chamar essa carga de Q' para diferenciar da outra carga que nós obtivemos nos slides anteriores. Tá? Então fica Q' igual a 1 mais a 2. 0,6 mais 0,12, 0,28. Bom, para calcular a corrente elétrica média, você usa essa equação, né, onde esse índice aqui, M, é para dizer que é a corrente elétrica média. Note que a equação é a mesma da corrente elétrica usual, né? É I igual a Q sobre ΔT, não muda em nada. Só coloquei esse índice em M só para indicar que é a corrente elétrica média. Por que a média? Porque note que a corrente elétrica ela começa em 0 aqui, vai aumentando até 1,6, depois desce até 0,8 neste intervalo. Né? Então, a corrente média seria o valor da carga que você tem aqui nesse intervalo, dividido pelo intervalo de tempo, que é 0,3. Substituindo esses valores, 0,28 dividido por 0,3, o que é que você obtém? Pega a calculadorazinha, tá certo? E faz aí a conta e vê que a intensidade da corrente média é igual, tá certo, a 0,93 amperes, tá? Desculpa, 0,93 ampere. Ok? Então, valeu, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo, tá certo? E a gente se encontra na próxima.